Por que que a reprogramação mental pode mudar a sua vida e os seus atendimentos terapêuticos? Eu sou Ana Schmidt, eu sou terapeuta e mentora de terapeutas e eu criei uma ferramenta terapêutica de reprogramação mental onde eu reuni diversas ferramentas, outras já existentes, filtrei, reelaborei, botei em prática, testei e aprovei e comecei a ter excelentes resultados em meus atendimentos e com isso eu pude aumentar o valor da minha sessão, receber muito mais indicações e, consequentemente, viver bem de terapia. E a coisa saiu tão bem que há um ano e já alguns meses, 1 ano e 3 meses, para ser mais precisa, eu ensino a reprogramação mental da forma como eu criei para os meus alunos da formação Terapeuta Pro. E agora eu vou ensinar para você o que é essa ferramenta terapêutica tão bacana. O que é a reprogramação mental da forma que eu uso e por que ela funciona. Vou explicar aqui. Eu uso 5 bases. Então eu uso a psicanálise, a neuroeducação, a programação neurolinguística, a imaginação ativa, que vem do Jung, da psicologia analítica, e o mindfulness, ou atenção plena, que é a nossa capacidade de olhar internamente, de parar e respirar. Eu reuni todos esses poderes, tipo Capitão Planeta, né? Terra, fogo, vento, água e coração, e eu criei a reprogramação mental da forma como eu uso com os meus pacientes e ensino para os meus alunos. Vamos lá, vamos falar sobre o processo de aprendizagem. Eu trouxe aqui um brinquedinho do João para falar sobre como acontece esse processo de aprendizagem, que tem tudo a ver com o que a gente faz na terapia. Então, o processo de aprendizagem, isso daqui são neurônios, ele acontece da seguinte forma: a pessoa tem lá algum conhecimento prévio a respeito de alguma coisa. Aí, através dos 5 sentidos, do que ele tá vendo, ouvindo, do cheiro que ele tá sentindo, chega uma nova informação. E aquela informação se associa com alguma informação anterior que ele tinha. Então, por exemplo, o nenenzinho, ele já tinha sentido medo na ausência da mãe. E aí, na ausência da mãe, já tinha, disparado aquela sensação ruim. E aí, ele ouviu a mãe falando que ia sair. E aí, ele percebeu que a palavra sair significava que a mãe estava saindo. Então, através do sentido da audição, ele associou a palavra sair com a ausência da mãe. E aí, ele conectou a palavra com a sensação. E toda vez que ele ouvia a palavra sair, aquela sensação ia se reforçando. Toda vez que a mãe saía, aquilo ia se reforçando. Com a repetição daquilo, a coisa ficou mais forte, a sensação de ausência, o medo da perda foi ficando mais forte. Aquela criança cresceu, ele casou, e aí toda vez que a esposa falava, amor, eu vou sair, ele já associava aquele sair da esposa, que era só ir ali no mercado, ou ver minhas amigas, ou fazer qualquer coisa, àquela sensação negativa que ele fortaleceu por causa daquela experiência. Na terapia, o que a gente faz? Houve alguns teóricos que disseram que é possível a gente desfazer essa rede neural no processo de terapia. Isso é uma mentira. A gente, infelizmente, hoje ainda não tem tecnologia para desfazer essa rede neural, porque não é possível. O que a gente pode fazer, sim, é criar uma nova rede muito mais fortalecida e, em vez da pessoa, a hora que ela ouve a palavra sair e por esse caminho, que não tá um caminho legal, ela começa a acessar esse caminho novo do sair, onde tá associado com tudo bem, eu sou autossuficiente, eu não vou morrer, vai ficar tudo tranquilo. A pessoa sai e depois ela volta. E isso daqui ela pode aprender ou sozinha com os eventos da vida e com a força de vontade ou através da terapia. E por isso a importância da pessoa fazer algum
algumas sessões, dela ter uma lição de casa para fazer, para ela fortalecer esse novo aprendizado associado a uma emoção que ela está criando ali. O segundo pilar, a programação neurolinguística. Então teve o Pusley, o Bandler e o Grinder em 1970, mais ou menos, lá na Universidade da Califórnia. Eles se reuniram porque eles estavam querendo saber mais sobre ferramentas de solução para os problemas emocionais. Então, o Bandler e o Grinder e o Pusley, que eles estudaram a hipnose ericksoniana, estudaram a terapia familiar da Virginia Satir e a Gestalt terapia. E aí eles se basearam nisso para criar a programação neurolinguística, observaram como essa galera usava as coisas de maneira eficaz, o que dava resultado, como eles faziam, modelaram e criaram então a PNL, que é o que a gente conhece hoje. Eu uso muito diversas questões tanto dos 5 sentidos, que eu já tinha trazido no processo de aprendizagem. Quando a gente aprende alguma coisa nova, a gente aprende através da estimulação dos sentidos, ou porque a gente sentiu um cheiro, ou sentiu um gosto, ou ouviu alguma coisa, ou assistiu, viu alguma coisa acontecer. E quando a gente recebe alguma informação de fora e traz para dentro, a gente pode fazer alguma alteração através das visualizações internas. A psicanálise eu comecei a estudar na minha primeira faculdade em 2003. Eu fui estudar artes na faculdade, com 18 anos, terminei o colégio, fui estudar artes e lá eu tive muito contato com coisas da mente, Eu gostava muito de ler e escrever a respeito do que era possível se sentir, interpretar das obras de arte. E a questão da psicologia surgiu, e psicanálise, surgiu muito forte para mim ali. E nos meus atendimentos, apesar de eu gostar de um atendimento mais rápido do que o processo da psicanálise tradicional propõe, eu uso bastante coisa como a leitura simbólica das ações e palavras. Quando uma pessoa me fala, por exemplo, que eu bloqueei o meu primo no telefone, ou bloqueei a minha mãe no Instagram, tal. Esse bloquear que você deu para ela é extremamente simbólico. E aí eu vou investigando de que outra forma ela estava querendo bloquear a mãe ali, Esse bloqueio que aconteceu ali fisicamente no toque do botão tem uma profundidade simbólica muito maior. E aí dessa investigação surgem 300 mil coisas. Outro processo da psicanálise que é muito legal para todo mundo estudar, mesmo quem não é da psicanálise, são os mecanismos de defesa do ego. A gente sempre faz alguma coisa para não se deparar com aquilo que a gente não gosta. Então, alguns dos mecanismos, eu não vou trazer todo aqui porque não é uma aula específica disso, mas, por exemplo, a repressão. Se eu passei por algum evento muito desagradável na infância, algo traumático que eu não tinha condição de lidar naquele momento, eu vou reprimir, que é o tal do recalque, aquelas memórias recalcadas, reprimidas, porque eu não tenho condição de lidar com aquilo. Ou outro processo que pode acontecer, eu posso projetar no outro. Eu sou uma pessoa que no fundo tenho uma insegurança muito grande, e também uma certa arrogância, uma prepotência, mas eu vou olhar pro outro. Nossa, olha que arrogante, prepotente, ele só deve estar querendo ocultar uma insegurança dele. A pessoa vê muito claramente no outro o que ela mesma tem, Quando Pedro fala de Paulo, sei muito mais de Pedro do que de Paulo. Então, esse é o processo de projeção. Então, esses são alguns dos mecanismos de defesa do ego que nós, terapeutas, quando a gente conhece, a gente consegue ver ali no processo terapêutico, e isso vai ajudar a trazer à luz aquelas informações para a pessoa, Não diretamente a gente vai falar, mas você tá agindo assim porque você é inseguro, A gente não é o dono da verdade, até porque a gente pode estar projetando no paciente alguma questão nossa. Então tem que ser cuidadoso com isso. Imaginação ativa da psicologia analítica do Jung. O Jung, ele tem um arcabouço teórico assim gigantesco.
Seria impossível falar o que trouxe o Jung para o mundo em uma live, menos ainda quando ele é uma parte só, mas eu vou trazer aqui a parte da imaginação ativa, que é a parte que eu uso diretamente nos meus atendimentos, que é a nossa capacidade de fazer um diálogo, estabelecer um diálogo da nossa consciência com o nosso inconsciente. Vou usar aqui consciência como aquela parte que está falando com o mundo, e inconsciente, o nosso universo simbólico, o universo que é acessado quando a gente sonha, quando a gente deseja, quando a gente tem fé, quando a gente projeta o futuro. Tudo isso tá no nosso inconsciente. Por exemplo, quero resolver um problema que eu tive com uma pessoa que não está mais aqui, ou porque ela viajou, se mudou de país, ou porque ela morreu, enfim. Eu posso pensar, imaginar que eu estou conversando com ela, e aí eu falo tudo aquilo que eu gostaria de falar, ouço a resposta dela, e através desse diálogo a gente resolve muitas coisas. Isso é um processo de imaginação ativa, e isso na terapia tem um efeito riquíssimo, incrível. Muitas pessoas que perderam entes queridos e gostariam de se despedir, se sentem culpadas nesse processo, tem ali uma limpeza assim absurda, ou que ainda tem raiva de alguém, mas não pode falar, não posso falar pra tal pessoa que eu odeio ela, porque senão vou ser demitido, vou causar um pega pra capar na família. Através desse processo a pessoa consegue colocar pra fora e resolver aquele problema sem afetar o mundo real. Então uso muito a imaginação ativa nos meus atendimentos. E por último, o mindfulness, ou atenção plena. A atenção plena é a meditação moderna. Existem vários exercícios que você pode fazer de atenção plena, que faz a sua mente vir para o presente. Isso te ajuda a manter o controle das suas emoções, dos seus pensamentos. Você lavar a louça ali concentrado no lavar a louça, sentir a textura da esponja, sentir o perfume do detergente, a textura da gordura do prato que tá ali. Isso é um exercício que você pode fazer, e você pode também parar 2, 5, 10 minutos por dia com foco na sua respiração. Parece bobo, mas é fudidamente difícil. Você começa tipo, não, é de boa, né? Daqui a 3 segundos você tá. Não, porque aí que eu vou falar pra ele isso. Ai, meu Deus, perdi a concentração, deixa eu voltar aqui. É uma luta absurda. E a hora que a gente começa a melhorar nisso, a gente percebe os efeitos na vida, porque se eu consigo concentrar, botar o meu foco direcionado intencionalmente para a minha respiração por 10 segundos que seja, eu tô fortalecendo a rede neural da atenção, da capacidade de atenção, que vai me permitir conseguir perceber, né? Percebi que eu me distraí, vou voltar aqui. Percebi que eu estou ansiosa, vou respirar e sair dessa ansiedade. Percebi que eu tô mergulhando na deprê de novo. Então você se torna um dono, né? Você cria um Big Brother interno, uma metaconsciência, uma consciência da sua própria mente. Você se torna um vigilante ali da sua mente que te direciona para o caminho do bem quando as forças do mal estão querendo invadir. Óbvio que isso não vai funcionar sempre. Por exemplo, se o vidro aqui estourar, eu vou tomar um susto muito grande, vai disparar a minha amígdala, os meus processos fisiológicos vão entrar em ação, né? Vou disparar cortisol e adrenalina para a minha sobrevivência, porque eu preciso fugir e correr. Mas depois se eu tenho essa metaconsciência, eu vou olhar e falar, nossa, estourou, que bom que tá tudo bem, agora é só limpar e voltar. Vou respirar e retomar as rédeas da situação. Então, por pior que seja o evento, quando a gente tem uma metaconsciência bem desenvolvida, a gente consegue retomar a nossa vida saudável com muito mais velocidade. Então, isso eu também trabalho nos meus atendimentos, trabalho em mim todos os dias de manhã. Eu faço um processo de respiração consciente, depois eu faço um processo de imaginação ativa para conversar com a galera do meu inconsciente. Então eu uso tudo isso na minha vida prática e nos meus atendimentos, e também ensino para minhas alunas. Então se inscreva no canal, acione o sininho se gostou da aula para aprender muito mais.